Olá pessoal, esse é o vídeo do resumo do quarto capítulo, A Leitura Inspecional, né, do livro Como Ler Livros, né, o nome do capítulo é A Leitura Inspecional e o livro é Como Ler Livros, do Mortimer Adler Charles Van Doren. No capítulo passado nós falamos sobre a leitura elementar. A leitura inspecional ela engloba a leitura elementar e ela está abaixo da leitura analítica, né, nos níveis. Dentro desse capítulo tem um subcapítulo que se chama Leitura Inspecional 1, Pré-leitura ou Sondagem Sistemática. Por que é pré-leitura ou sondagem sistemática? Porque você vai tentar descobrir se vale a pena ou não ler esse livro. Vamos supor que você tem um livro que você suspeita que deve ler ele, né, por algum motivo seu de estudo. Só que você não sabe exatamente qual é o livro. Aí você deve pensar como um bibliotecário. Você tem que classificar o livro, mas sem ler ele inteiro, porque você não tem tempo também, né, de sair lendo o livro. Aí quando você for terminar de ler ele, você fala, não, eu não devia ter lido esse livro. Então você vai examinar antes. Aí o autor aqui, né, os autores, eles dão umas dicas bem práticas mesmo, né. Primeiro você examina a folha de rosto e o prefácio. Você vai examinar a folha de rosto e o prefácio e você tem que estar sempre em mente que você tem que classificar o livro e buscar a ideia principal do livro, né? Depois você pode examinar o sumário, a fim de conhecer a estrutura geral do livro. Você vai ver ali a divisão de capítulos. Lendo os nomes dos capítulos, você vai poder entender qual que é a visão geral do livro, sobre o que é o livro, qual que é a visão do autor sobre o assunto do livro. Talvez você descubra apenas lendo o capítulo, né? Mas talvez ainda não. Então, ele continua aqui. Consulte o índice remissível. Você pode ver lá, por exemplo, aqui no livro tem, né, as letras, o índice remissível em ordem alfabética. Vamos supor que tem lá Aristóteles. Aí você vê que Aristóteles é o mais citado. Aí você começa a pensar assim, esse livro talvez seja de filosofia. Aí você lê, você pode ir no índice remissível, ver qual página que está sendo citada e ler um pouco dessa página para ver sobre o que ele está falando de Aristóteles. Leia a contracapa e a sobrecapa, né, que também pode conter informações, né, às vezes é só, por exemplo, aqui fala sobre o autor, né, a sobrecapa às vezes é só uma arte, né, às vezes fala apenas sobre o autor, é apenas um dado biográfico, mas até esse dado biográfico pode te ajudar a descobrir sobre o que é o livro, ou qual que é a visão do autor, né, geralmente. Examine os capítulos que lhe pareçam centrais ao argumento do autor. Isso aqui também é bem importante. Vamos supor, você está lendo um livro ali, um livro sobre política, aí tem um capítulo falando sobre democracia, e tem um nome o nome do capítulo te faz sugerir, por exemplo, que o autor é contra a democracia. Você vai ler para ver se essa é a ideia central realmente do autor. E, por fim, folheie o livro. Se você achou que realmente ele vale a pena você dar mais uma folheada, porque você pode parar em qualquer uma dessas etapas, né? Se você perceber assim, não, acho que realmente não vale a pena. Mas depois que você folheou o livro, aí sim você pode classificar o livro. Você já vai estar provavelmente com uma certa ideia do livro e vai poder guardar em um lugar adequado na sua memória. Aí vamos para a leitura inspecional 2, leitura superficial, né? Essa divisão dentro da leitura inspecional, né? Aí sim é a leitura superficial, que ela quer que você tenha uma superfície do livro, ela quer que você dê uma sondagem assim por cima do livro para você, quando for ler o livro realmente, analiticamente, da próxima vez, você tem uma análise mais profunda, né? Aqui, ó. Ler o livro buscando conhecimento superficial, ou seja, conhecer a superfície. Ler um livro difícil buscando entendê-lo por completo de primeira é um erro. Então você lê um livro, vamos supor que seja muito difícil, que esteja no nível acima do seu, né? E é esse o objetivo do livro Como Ler Livros, você tentar igualar o seu nível de entendimento com o nível do livro que você está lendo. Então vamos supor que você está lendo um livro que é difícil. Você não vai ler ele de primeira porque você vai esbarrar em conceitos. Talvez você fique muito tempo tentando entender aquele certo conceito de uma página do livro. Aí você perde muito tempo, você começa a perder a ideia de todo do livro, né? Porque você perde a sequência, você fica parado naquela página, você esquece o que você leu
isso não é bom. Então, por isso que o autor recomenda que você lê tudo diretamente sem parar em nada. Mesmo que você veja ali uma parte que você não entendeu, você pula essa parte e leia a parte que você entendeu para você ter uma ideia de todo do livro, da estrutura total do livro. Aí ele dá uma regra aqui que ele diz que é muito expressada. Ao encarar um livro difícil pela primeira vez, leia-o sem parar, isto é, leia-o sem se deter nos trechos mais espinhosos e sem refletir nos pontos que ainda parecem incompreensíveis para você. Ele também fala que você não deve ler nota de rodapé nessa parte, realmente ir passando rapidamente. Aí ele diz aqui, entender 50% ou menos de um livro já ajudará na segunda leitura. E mesmo se não lê-lo novamente, 50% ou 20% é melhor do que 0%, certo? Aí ele vem aqui, depois que ele termina isso, né? Essa é a leitura superficial e que é a leitura inspecional, as duas juntas, né? E ele fala aqui um pouco sobre alguns vícios de leitura, né? Primeiro ele vai falar primeiro aqui outro subcapítulo, a velocidade da leitura, né? Ele comenta que existem o curso de leitura dinâmica, né? Eu não sei, talvez vocês conheçam. Existe até um livro que eu tenho aqui de leitura dinâmica, só que isso se popularizou na época dele, e até hoje existem algumas pessoas que fazem cursos de leitura dinâmica, compram livros de leitura dinâmica, só que esses cursos são meramente terapêuticos. Eles pertencem apenas ao nível elementar de leitura. E ele diz aqui que nem todo livro merece leituras lentas e nem todo livro deve ser lido muito rapidamente. Um bom leitor varia nas velocidades. Não adianta você falar assim, não, agora eu consigo ler 1000 palavras, eu não sei como é que 600 palavras por minuto que eles falam, né? Aí você vai ler todos os livros, 600 palavras por minuto, você não vai entender o livro, porque tem partes que necessitam de um tempo mais devagar. Eu acho que já citou aqui, eu acho que é Francis Bacon, né, que ele falou que alguns livros devem ser mastigados, outros devem ser digeridos por um tempo, outros devem ser devorados rapidamente, né? Ou seja, alguns livros você tem que ler ali e ir mais devagar, entende? Mas isso é claro, né? Isso após a leitura inspecional, né? É porque o autor deixou aqui dentro da leitura inspecional esses detalhes, né? Que são vícios de leitura. Aí o próximo subcapítulo é fixações e retrocessos, né? Que eu acho que eu tinha muito esses problemas, né? Você lê uma parte, você vai lá e lê de novo. Vamos ver aqui. Os cursos de leitura dinâmica muito falam sobre os problemas de fixação, subvocalização e retrocesso, porque teoricamente diminui a velocidade, e realmente diminui. Existem ferramentas para resolver esse problema. Aí ele dá aqui que você tem que corrigir o hábito dos seus olhos, né? Porque muitas vezes a gente está lendo e volta. Isso é muito comum, é um vício de leitura muito comum. Aí ele dá a ferramenta que são os seus dedos, os seus 2 dedos. Você bota os dedos e lê o livro com os dedos. Isso é bem... antigamente, você vê, sei lá, em um filme, você vê que pessoas leem com os dedos, né? Um lápis ou uma caneta também. Qualquer coisa que sirva de ponteiro. Porque se você tem o dedo como foco, é como se fosse uma mira. Você não vai ficar voltando toda hora. Você vai seguir o seu dedo. Então ele diz aqui que esse problema do retrocesso e da fixação é mais o problema do seu olho que não é treinado. Aí o próximo subcapítulo é a questão da compreensão, né? Aumentar a velocidade ajuda a compreensão no nível elementar. Aquele nível bem básico que a gente passou lá atrás, né? Que seria bater aquelas competências de leitura. Só que é somente na leitura analítica que se tem um aumento de compreensão para além do básico, que é você entender o que realmente diz o livro para além do básico, né? Não é só entender, o gato está em cima da cartola. Você entender o significado profundo do livro, um nível acima de compreensão. Aí ele dá aqui no final o resumo da leitura inspecional, que é o último subcapítulo deste capítulo. Nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece, e nenhum livro deve ser lido mais rapidamente do que o seu aproveitamento e compreensão exigirem. Sempre será útil sondar um livro, né? E ele diz aqui no final que a leitura inspecional é a antessala da leitura analítica, né? Porque é a pré-leitura, né? Ou seja, a pré-leitura e depois a leitura superficial, e depois você vai ter a leitura analítica. A leitura inspecional
ajuda na primeira etapa da leitura analítica, que a gente vai ver mais para frente no próximo capítulo, e a leitura inspecional 2 ajuda na segunda etapa. Perdão, deixa eu falar novamente. A leitura inspecional 1, que é aquela sondagem, aquela pré-leitura, ela ajuda na primeira etapa da leitura analítica. E a leitura inspecional 2, que é aquela leitura superficial, que você vai tentar pegar o todo do livro, né, pulando as partes mais espinhosas, ajuda na segunda etapa da leitura analítica, que vai ser vista no próximo capítulo. É isso, pessoal. O próximo vídeo será a arte da leitura exigente, capítulo 5.